Oi, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Vou esperar entrar mais gente. Oiê, oi, Aline, tá boa? Oi, Daiane, tudo bem? Oiê, tudo jóia? Boa noite. Oi, gente, nós vamos falar aqui hoje. A gente vai fazer um bate-papo, né? Eu e o Gustavo. A gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. O tema da nossa live de hoje vai ser estudar para quê? A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre a construção do conhecimento. Oi, Dago, saudade! Como que esse conhecimento é construído, como que ele é passado, a importância do conhecimento. E aí a gente vai falar um pouco voltado para os cursos de licenciatura também, né? Os cursos de formação de professores, que é a realidade que a gente vive, que a gente trabalha, né? Sim, eu e o Gustavo, a gente vai estar junto. Eu tô esperando ele entrar. Ele falou que estava online, que ele ia me chamar, mas até agora nada. Saudade também, Dagos. Saudade de passar na sua sala todo dia e mexer com você. Então a gente vai falar um pouquinho dessa construção do conhecimento, da importância do conhecimento científico, e vai ser um bate-papo, assim, vocês podem aqui falando com a gente, podem ir perguntando, podem sugerindo, tá? Ô Aline, mas ele não tá me chamando. Ele já entrou? Eu acho que ele não entrou ainda não, entrou? Eu acho que ele não tá online ainda não. Eu vou esperar por ele. Gente, agora ele entrou, eu vi ele entrando agora. Oi, Vanessa, amor, saudade. Tá sumida, hein? Gustavo, cadê você? Ah, achei. Tá conectando. Ei, Sônia. Tá conectando. Cadê Gustavo? Oi, querido. Boa noite, Juliana. Oi. Oi, Alessandra. Oi, Alessandra, tudo bem? Alô. Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você está muito bonita, muito chique. Ah, muito obrigada. Eu queria ficar à sua altura. Você merece, né? Um Ah, muito filósofo, uma pessoa da pesquisa. Então eu precisava me arrumar, né? Isso aí, a gente precisa se arrumar, né, para ficar em casa, para ir da sala para o quarto, do quarto da sala. Mas Exatamente. Em aqui, eu Mateus, demoro um Mateus pouquinho, também entrou. Caritas. eu demoro um pouquinho para entrar. A Gustavo, Caritas entrou. Oi, Aline. Saudades da Aline. o Dagos também tá aí, tá? Oi, Dagos. Olha só. Pode falar. Não sei se todo mundo te conhece, porque tem muito aluno do 100%, né? Isso. Tem Você muito quer aluno que é 100%. Você já se apresentou? Não, tava te esperando. Mas pode se apresentar, meu querido. Vou deixar você fazer essas boas-vindas aí. A minha imagem tá ruim? O que que é isso, Vanessa? Minha imagem? Como é que a minha imagem tá ruim, gente? Eu Tá prezo tanto tremendo. pela minha imagem. Melhorou? É porque o sinal, é porque eu moro no Marumbi, né, gente? Então o sinal às vezes demora um pouquinho a chegar até aqui. A Ju mora no bairro Nobre, o sinal vai mais rápido. Tá bom. Eu Sônia, ó. sou o A Gustavo. Sônia já tá mandando kkk pra você, ó. Ela tem um passado com o Marumbi também. É, eu sou o Gustavo, sou pedagogo, bacharel em humanidades, mestre em ciência da religião, especialista em educação pelo estado de Minas Gerais e trabalho na pedagogia na Unopar, no Polo de Juiz de Fora. Sou amigo da Ju, pai do Lumos e da Flor.
Eu sou Juliana, eu sou tutora de pedagogia no Unopar, sou especialista em psicopedagogia, neurociência e aprendizagem. Sou amiga do Gustavo, a gente tem várias coisas em comuns, né, Gustavo? Quase dividimos a mesma turma É verdade. e, e a gente quis propor esse tema, né, Gustavo? Porque o Gustavo, ano Sim, passado, ele me ajudou muito. Eu estava com duas turmas formando e o Gustavo, junto com outros tutores lá na Unopar, a gente montou uma banca de TCC, onde foram feitas onde nós fizemos vários apontamentos para os alunos, né, Gustavo? sim. Da importância mesmo do conhecimento científico, né, da importância do aprendizado. Então a gente pensou nesse tema para que ele possa contribuir para a vida acadêmica de vocês, né? Por isso o tema que nós pensamos, estudar para quê? Isso. E para além um pouco da vida acadêmica, eu e a Ju, nos últimos dias, a gente tem conversado, né? Estudar por quê, estudar para quê, né? Tem um poema da Cecília, Cecília Meirelles, que eu gosto muito, grande educadora, uma professora que, em dado momento, ali no meio da ditadura militar, momento que a gente sofreu muito na educação, a Cecília começou a escrever, antes da ditadura militar, momento que a educação já sofria, né, e se findou esse sofrimento na ditadura, Cecília começou a escrever os livros didáticos com histórias infantis para as crianças. E aí o ponto principal da Cecília na educação era uma educação para a vida, educar para a vida, educar para ser mais feliz, né? A Cecília foi grande estudiosa dos filósofos indianos, de sânscrito, das filosofias, né, indianas, hindus e budistas, etc. E aí ela trouxe para a educação essa possibilidade de educar para a vida. Para que a gente estuda? Ontem eu estava na aula da noite, né? A gente teve uma aula do pessoal do terceiro período, terceiro período. Eu estou me confundindo já É a nas quarentena. turmas. É, mas eu sempre me confundi. Mas da história da educação, e a gente viu um fato, Ju, que eu até conversei com você hoje, que a nossa educação no Brasil começou ontem, né? Uhum. O processo de educação, a gente, desde a chegada dos jesuítas, quando os jesuítas chegaram no Brasil para educar, lá no início do descobrimento do Brasil, né? Toda a efervescência da expansão marítima, os portugueses falaram, olha, vocês podem alfabetizar as pessoas, o máximo. Por quê que é só alfabetizar? Porque a educação, o conhecimento, leva as pessoas a ter conhecimento crítico das coisas. E nós não queremos isso para o Brasil. Isso lá no inicinho. Depois veio o Marquês de Pombal, de Portugal, para cá, para o Brasil, e já mandou os jesuítas embora, por conta da questão do humanismo, né, de valorizar demais a arte, valorizar demais a cultura, e o medo de que eles valorizassem também a cultura ameríndia. Uma das coisas que ontem eu conversei muito com as discentes e discentes de pedagogia é que nós sabemos nada ou muito pouco sobre a cultura ameríndia. É A verdade. gente sabe muito sobre a religião que veio da Europa, tudo que os portugueses trouxeram, né? A gente sabe tudo sobre o cristianismo. Mas a gente não sabe das terras que aqui estamos, quais são as religiões, quais foram as culturas, quem foram os povos que aqui habitaram. Isso a gente tem Uhum. pouquíssimo conhecimento. E por que a gente precisa conhecer sobre isso? Bom, então a gente vai começar a falar sobre dois pontos. Se a gente tem aqui uma história da educação que não é uma educação para os pobres, nós não tivemos e ainda não temos uma educação no Brasil que privilegie os pobres ou que dê possibilidades aos pobres, a gente tem a educação como uma possibilidade de ascensão social. Queria perguntar para Isso. você, estou me sentindo muito na TV fazendo isso aqui ao vivo. Ao vivo pode acontecer qualquer coisa. Mas Pode, queria tudo. perguntar, Inclusive eu não queria querer perguntar, responder. sim, mas aí você responde, Ju, você me ajuda. Queria perguntar para você que está ouvindo a gente, por que você estuda? Qual que é a grande motivação de você estudar, né? O pessoal que tá Porque aí a na live. gente,
Isso, você que está aí na live, a Raquel acabou de entrar, então vamos ficar um pouquinho mais sério, Ju, É, agora. mas se arruma, se ajeita. Mas eu queria perguntar a você por que que você se estuda, Luana? Por que que você estuda? Qual é a grande motivação que a gente tem de estudar? Então a gente teria dois princípios. Um princípio seria a busca pelo conhecimento, que seria um princípio praticamente divino, né? Divino das coisas. E o outro princípio, a necessidade de uma ascensão social. Eu estudo para ser alguém, né? Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca ouviu aquela maldosa frase que a gente faz para as crianças? O que que você vai ser quando você crescer? Isso é E muito essa pergunta, maldade, né? muito tempo na escola, né, Gustavo? Essa Sim, pergunta a gente faz no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, eles já são ali colocados o tempo inteiro. A minha irmã entrou, beijo, Mari. Eles já são colocados o tempo inteiro a pensar nessa questão do que vai ser, de que profissão seguir. E não pode sim, errar, né, Gustavo? Que a gente acompanha isso, sim. né? Sim. Eu vi aqui, ó, eu vou usar as respostas de vocês. A Dani Alves, Raquel entrou, oi Raquel, eu amo dividir, opa, eu amo dividir o conhecimento e receber também. O pessoal está falando que sobre a possibilidade de receber e dividir conhecimento. É claro que isso é um fator muito importante, só que a gente precisa é, viver nessa sociedade que necessita de grana, né? Nós vivemos num mundo capitalista, a gente não tem uma outra, não tem uma outra opção. Nós vivemos nesse mundo capitalista. E para a gente, quando criança, primeiro a gente sempre pergunta. A tia Sônia falou que a gente pode traçar um objetivo na vida. Beleza. Então vou tentar pegar isso tudo aqui e a gente vai dialogando sobre isso. Mas quando a gente é criança, a gente lança essa pergunta para a criança: o que você vai ser quando você crescer? A criança, ela está num momento de provar as coisas. É uma historinha, uma piada, é mais ou menos uma piada, que minha mãe me conta desde criança. Diz que uma mãe era muito pobre e era lavadeira. E ela tinha uma única filha. E aí, ela odiava lavar roupa. Mas ela só podia lavar roupa, né? O que ela tinha para fazer, ela era lavadeira. Então ela decidiu que toda vez que ela fosse lavar roupa, ela cantava, porque aí o trabalho acontecia com mais suavidade, etc. E aí um dia na escola, alguém perguntou para a menininha: "O que que você quer ser quando você crescer?" Qual que foi a resposta da menininha? "Quero ser lavadeira." Aí todo Aham. mundo ficou meio assustado, né? Tipo, como que você quer ser lavadeira quando você crescer? Não, é porque é a coisa que mais faz a minha mãe feliz. Enquanto ela está lavando roupa, ela está cantando o tempo todo, enfim. Só que a gente precisa pensar um pouco isso, né? Porque a gente não pode simplesmente viver pela felicidade, né? Como os epicuristas viviam na Grécia Antiga. A gente tem conta para pagar, né? A gente está vivendo esse momento aí de pandemia, que tem a questão de um momento de saúde, mas tem a questão econômica, né? E que são Aham. duas dimensões que são muito alicerce da nossa sociedade, da nossa vida. Então a gente, se não fosse o dinheiro, se a gente pudesse fazer a pergunta diferente, se não fosse o dinheiro, o que que você faria da vida? Só que tem a questão do dinheiro. Com essa questão do dinheiro, a gente entra numa dimensão que a gente disputa entre nós. O estudo se torna uma disputa. Né? Você se formou Uhum. aonde? Como você se formou? Quantas pós você tem? Você quer uma pós? Exatamente. Procura a Aline da Unopar aí, ó, tá assistindo. Ela pode, ela Pessoal, pode te ajudar. ótimos preços. Ótimos preços, ótimas dicas. E eu e a Ju estamos ganhando 10% em cada pós que foi vendida nessa live. Mas, mas para além disso, né, o ser alguém está hoje condicionado à formação que temos, né? O Bourdieu vai dizer, né, a Ju sabe mais que eu sobre isso, mas sobre a questão do capital cultural, né? A gente que lida com a escola pública e quando a gente lida com a escola privada, a gente percebe. Oi?
a gente vê na prática a questão que o Bourdieu fala do capital cultural. Uhum, Porque quanto mais capital cultural a família tem, né, mais ela vai influenciar aquela criança, aquele adolescente e vai valorizar o determinado capital cultural que a família tem, né? E quanto sim, menos capital cultural a família tem, ela não vai valorizar e nem vai influenciar de fato aquela criança. Então, assim, isso a gente vê é uma realidade muito gritante quando a gente pega a escola pública, uma escola de periferia, sim. onde a gente percebe que, assim, meu áudio tá baixo, que tem alguém falando aqui, é isso? Meu áudio? Deixa eu tentar pegar mais pra frente aqui, peraí. Melhorou, gente? Porque eu falo super alto, eu tô aqui me controlando. Então, aí voltando à questão do capital cultural, tem família que não tem acesso a determinados capitais culturais, então ela não vai valorizar e nem vai influenciar isso. Então, quando a gente Sim, pega uma escola pública de periferia, a gente percebe essa diferença gritante de, por exemplo, uma escola particular de elite, né? Então, sim, que tipo de capital cultural esses meninos estão construindo para a vida deles, né? E aí Bourdieu sim, fala muito sobre isso e faz uma relação que eu particularmente adoro, que é com a desigualdade social, que é aquilo que você está sim. falando, da questão da ascensão social. E aí, como que a educação, ela perpassa nessa questão do capital cultural, da desigualdade social e da ascensão social? Sim. E a gente vai vendo o seguinte, algumas pessoas foram colocando ali, a gente estuda porque a gente traça um objetivo para a gente ser alguém, etc. A Raquel colocou que ela gosta do trabalho dela, então ela não se sente trabalhando no trabalho. Isso é ótimo, mas isso é para poucos na Uhum. sociedade que vivemos. Por quê? A Ju, eu trabalho numa escola pública, a Ju trabalha em outra. Nem sempre, né, uma grande maioria dos meninos ali não tem uma certa infraestrutura para poder dar conta de dar alguns passos. Eu estou falando de inglês, eu estou falando de visitação a coisas de arte, né? Quantas vezes nós fomos a um museu, quantas vezes nós fomos a um teatro, Ah, quantas vezes a gente foi assistir um bom show, questão de música, né? Quem tem acesso à música, enfim. E tudo isso vai fazendo diferença a todas essas dimensões do ser humano. Eu tenho um primo que entrou agora há pouco aí, o Léo, que mudou, está morando nos Estados Unidos. Então temos pessoas nos assistindo nos Estados Unidos. Estamos chiquérrimos, nossa, Juliana. emoções, É, hein? eu nunca imaginou que você ia chegar nesse patamar. Nunca imaginei. É, Obrigada, Gustavo. Eu te devo essa para sempre. isso. E a gente, eu fiz uma faculdade na Europa, e a dimensão, né? Tipo, hoje o ensino federal das universidades do Brasil são muito melhores do que as das universidades de Portugal que eu estudei. Só que os meninos chegam com uma base lá na faculdade que eu não tinha, por exemplo, de falar 4 línguas, de poder, de conhecer muitas coisas sobre o mundo, né? O conhecimento lá não é simplesmente para que eu me torne alguém melhor que você, mas o conhecimento é Aham. algo para mim mesmo. Ler um livro, e um livro clássico, um livro legal, não é simplesmente para fazer uma prova. No Brasil, na nossa educação hoje, a gente tem um grande problema: prova e trabalho. Eu fiz uma live esses dias sobre a questão do portfólio, né? E ficou lotada. Todo mundo quer saber, né, como que são as práticas acadêmicas, o que que eu faço, o que que eu não faço, porque a gente tem um medo de fazer trabalho, a gente tem um medo imenso de fazer prova. Por quê? Porque o conhecimento é sempre um conhecimento prático, é um conhecimento para quê, né? E não um Aham. conhecimento para que me faça de fato, né? Foi o que a Raquel estava falando, eu não me sinto trabalhando, mas porque tudo que você está fazendo ali te preenche enquanto pessoa humana. Você sabe que você está somando para si mesmo, né? Que você Exatamente. está fazendo algo que você acredita.
E nem todas, a gente tem uma dimensão no Brasil seríssima, que é o subemprego. O subemprego, como turismólogo, a gente muitas vezes fica muito bravo. Eu fiz turismo também, eu não falei isso no início. Ô, É, Gustavo, oi, só rapidinho, guarda essa fala aí que você vai falar agora do turismólogo. A Aline ok, colocou aqui agora. E a Aline, ela coordena o pessoal do 100% online e da pós-graduação. Então, assim, ela tem o contato com os alunos, né? Um número gigantesco de alunos. E ela tá falando uma coisa que eu também visualizo isso e que eu passei isso com as minhas turmas que estavam formando, que os alunos só estudam para a prova. Isso é muito ruim. Fica um sim, conhecimento muito superficial. Isso é muito perigoso, sim. né? Se nós estamos falando num curso de formação de professores, como é que eu, professora, de primeiro ao quinto, né, lá do Fundamental 2, do sexto ao nono, se só estou estudando para a prova, que tipo de conhecimento eu vou levar para o meu aluno no dia a dia? Sim. E tem aquela dimensão também, né, Ju? Quantas vezes a gente, às vezes, quantas vezes a gente, às vezes, quantas vezes nós, no dia a dia da escola, somos desafiados por conta da diversidade humana, né? Não. Lidar com um aluno especial, lidar com Uhum. uma família, ter uma dimensão do ser humano multifacetado, né? E isso a gente só dá conta lendo e sabendo muitas coisas. Na filosofia, no início do curso de filosofia, o professor Simões, que é um grande professor daqui de Juiz de Fora, ele sempre falava com a gente que é importante que a gente frequente bons lugares. E o que é frequentar bons lugares, né? Quando você frequenta um bom café, que tá tocando uma música, quando frequenta um bom restaurante, você se sente bem, né? Ele estava falando ali desse frequentar bons lugares, frequentar boas fontes de leitura, né? Frequentar lugares que possa te fornecer. Quando você senta com um bom amigo para conversar, ele pode te favorecer coisas boas. No nosso caso, às vezes favorece bastante gargalhadas ou alguns hambúrgueres, né? Aham. Mas um autor, né, um autor ou um estudioso, ele pode acrescentar na nossa vida, na nossa profissão, no nosso ser, né? A gente não estuda para, a gente estuda para ser, né? A gente estuda para ser, a gente estuda para a vida, né? E principalmente, acredito que uma grande maioria que está com a gente aqui agora tem estudado para ser docente. E ser docente é um desafio, é um ciclo que vai e volta todos os dias. Quando você chega na sala de aula, o preparo, né, do conteúdo. A gente tem um currículo, a gente tem parâmetro, agora a gente tem a BNCC, enfim, mas é só um livro que precisa de vida. E Exatamente. sem Quem vida, é o professor? sim. E como que se dá o conhecimento? Isso é uma coisa muito importante. Se a gente estuda para o conhecimento, como que se dá o conhecimento? Aí a gente vai lá nos clássicos, no Sócrates. O conhecimento se dá por meio do diálogo e da dor. Diálogo e dor. Olha que loucura! O Sócrates, com seus discípulos, todos os dias ele se reunia para conversar com os discípulos e falava o seguinte: Bom dia, Juliana. Você melhorou? E aí a Ju respondia, como assim melhorei? Ué, se você teve reflexões ontem, a gente teve uma aula ontem, e foi para casa, dormir, você deve ter pensado sobre aquilo. É importante que você tenha melhorado, melhorado como gente, melhorado como pessoa. O estudo ele serve para isso. E aí o Sócrates fala da dialética, né? Da dialética socrática e da maiêutica socrática. O que é Aham. maiêutica? Sócrates era filho de parteira, e ele fala que todo e qualquer conhecimento é como uma gestação em nós. Então é preciso que eu fique grávido do conhecimento, né? Amo Eu, então aí, amo. eu fico Aqui, grávido. alunas que estão fazendo TCC, por favor, prestem atenção no que o Gustavo vai falar agora sobre a produção do Isso, conhecimento. prestem atenção. Anota isso aí. É, a gente fica grávido do conhecimento, né? Só que a gente vai falar da maêutica. Eu pego aquela ideia é gerada dentro de mim. E assim como um processo de gestação que é passado por dor, pela espera, pelo acompanhamento e pela vivência diária. Quem está grávida, né, não tem como deixar a barriga ali para ir trabalhar. Não, a barriga vai junto, etc.
E então o conhecimento é a mesma coisa. Se eu aprendo é para a vida. Eu detesto quem pensa, quem fala uma bobagem de falar, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Se a prática não é embasada numa teoria, a gente tem um grande problema. E aí eu estou falando especificamente do meu campo, que é a sala de aula. Se a gente não, se a gente não tem uma teoria para nos embasar, para nos ajudar, né? Se eu não tenho uma corrente que nos ajude, se eu não tenho um estudo. Ontem, esses dias, quem me conhece, a Ju me conhece, Felipe, grande professor, meu amigo, acabou de entrar aí. É, quem me conhece sabe que nesses últimos dias eu não estou muito legal. Eu não estou bem por conta dessa questão da pandemia, estou muito para baixo, etc. E aí eu decidi que ontem eu ia estudar o dia inteiro, e estudei o dia inteiro História da Educação. Uma coisa que me fez me acender de novo, né, a vontade de ensinar, de estar, etc., foi ler o Manifesto dos Pioneiros da Educação da Escola Nova, que foi Adoro. aí 80 anos atrás, se eu não me engano, né? 90 e tantos anos atrás. E 90 e tantos anos atrás a gente estava começando a discutir inclusão no Brasil. 90 e poucos anos atrás nós estamos começando a falar de um ensino para todos. Então a gente vive no Brasil uma questão da desigualdade social muito grande. Pode estar para baixo, mas continua lindo. Obrigado. Eu demorei a entender, obrigado. A gente tem Nossa, aí uma questão que. Ela tem inveja, a Ju tem inveja. A gente tem aí. A Ju tem inveja de mim, Raquel. A gente tem aí uma questão de tentar correr atrás desse prejuízo, principalmente nós pobres, né? Nós que fazemos parte da grande parte da população, a gente precisa construir o nosso futuro, construir a nossa vida. E o conhecimento, ele pode ser uma escada de ascensão social, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A gente pode ir mais. Hoje, preparando as aulas, né, a gente tem se dedicado a preparar as aulas para... Porque a gente está no Teams, né, a Unopar está com esse aplicativo, que é o Teams, que a gente consegue ter as aulas, está sendo muito legal. No início a gente ficou um pouco de medo, né? Antes eu tinha medo até de live. Hoje eu estou querendo fazer live todo dia. tá, né? Mas, Aqui, a Raquel falou que mas eu sou eu também, tá? Só pra te. isso, só para você ficar em paz. Aqui, só pra. Exatamente. Só para você não brigar comigo. Mas a Exatamente. gente a gente vai preparando, né? Tipo, e aí hoje eu entrei lá no campo dos alunos para ver aquela linha do tempo. Eu não sei os nomes corretos, gente, mas é aquela linha do tempo e ver lá a quantidade de conteúdo, né? A quantidade de coisa que a gente pode fazer por quem? Por nós mesmos. Porque vão vir vários concursos por aí? Sim, vão vir vários concursos. A gente precisa passar no concurso. A vida do professor é essa. A gente precisa passar, a gente precisa estudar muito, a gente precisa dar conta das coisas, mas a gente precisa crescer como pessoa para a gente ter uma fala como profissional. A Exatamente. gente estuda. Por quê? Porque a responsabilidade de ser um professor, de ser um pedagogo, de ser um administrador, né? Como a Raquel está participando aí com a gente, olha, ela, Jordana, a tia Sônia estão administrando a Unopar. Olha quantas vidas estão nas mãos dessas pessoas. Então, é uma responsabilidade vital, né, de um trabalho de você. Ela precisa lembrar o tempo todo que isso é vida das pessoas, vida dos funcionários, mas vida dos alunos. É uma ascensão social que pode acontecer. Quantas pessoas têm ali o sonho, quando faz a matrícula na Unopar, e ajuda, quantas vezes, né, a gente viu isso muito um contador também, mexe muito com a vida das pessoas. Cara, tá maravilhoso. Mas o sonho, quando a gente viu a questão do TCC, né, Ju? Quando as pessoas encerravam o TCC, às vezes o TCC nem tinha ficado muito bom, mas foi o que a pessoa deu conta. Eu sempre Uhum. começava o TCC com uma música, que é Você Não Sabe o Quanto Eu Caminhei para Chegar Até Aqui, né? Por quê? Mas, além disso, a grande responsabilidade do meu estudo é minha. Estudar por quê? Porque eu quero ser gente, porque eu quero ser feliz, eu quero me construir enquanto ser humano. E o Uhum. Sócrates vai dizer que eu só consigo conhecimento por meio do diálogo, e o diálogo muitas vezes é embate. O diálogo
é a Ju dizer e eu dizer, por pontos de vista diferentes, e a gente se engravidar daquela ideia. A nossa, a nossa sociedade de hoje não dá conta de escutar. As redes sociais nos privaram da escuta, do dom da escuta. A gente quer falar, a gente quer opinar, a gente quer dizer o tempo todo. A Eu gente quer hoje estou gritar, né? dizendo, a gente quer gritar o tempo todo. E por isso que a gente às vezes fica tão cansado. Eu quero colocar de todas as formas no outro, né? Eu quero incumbir o outro dos meus pensamentos, das minhas ideias, do que eu acho. E assim, Sim, você pode fazer tudo isso, né? sim, Mas de uma forma sem ser ofensivo e saber escutar o outro também, né? sim, Porque a questão do diálogo, ela é assim, né? sim, Tem o seu princípio, tem o meu princípio, e a gente não pode sempre colocar só as nossas visões, né? Saber escutar é fundamental na sociedade que a gente vive hoje. E para quem é professor, para quem vai lidar com o dia a dia do aluno, ensino fundamental, ensino médio, tem que saber escutar. sim, sim. Porque os meninos trazem, né? Eles trazem realidades, eles trazem a vida. O ensino Sim, que não é para a vida é um ensino vão, né? Um ensino que a gente, porque quando a gente decora algo para a prova, a gente faz uma boa prova. No outro dia a gente já não lembra de mais nada. O que marca de exatamente. fato a gente, o que, sabe quais as melhores lembranças e aprendizados que eu tenho na escola, da minha escola, que foi há pouco tempo, eu sou novo, é perceptível, as idas ao Enganar quem? museu, Enganar quem? as idas ao museu, as idas ao teatro, sabe? As idas, as professoras que traziam teatro para a sala de aula, as professoras que eram amáveis, esses conteúdos eu lembro, as professoras que dialogavam, as Aham. professoras que empunhavam conteúdo em cima de nós, essas eu nem lembro o nome, de verdade. Então, o conhecimento é um processo maiêutico e dialógico. Sócrates sabe de tudo. A gente não precisa muito de muita gente nova escrevendo, não. Vamos lá nos clássicos. O Sócrates vai dizer o seguinte: esse diálogo, principalmente o diálogo que incomoda, mas eu penso desse jeito, você pensa de outro jeito, como que é? Até na educação infantil a gente tem É que ouvir, sim, porque verdade. o ser humano, ele é ser humano em todas as suas dimensões, em qualquer lugar, né? Então, a criança, ela não vai ser nada quando crescer, porque ela já é. Ela já é. Então, a gente tem... Olha, falando que ama a gente também ama você, Aline, muito. Nessa A Aline quarentena, é assim, maravilhosa, mais maravilhosa, né, do que você já é. incrível. Ô, E aí a gente entendeu... Oi, e quando eu você quero só fala, concluir essa ideia. ah, desculpa, Hum. concluo. Tá Não, travando eu estou você. acostumado. Você que está travando, Juliano. Pode falar. Sou eu que tô travando? Tô brincando, pode falar. Eu não tô te escutando, sabia? Tá me ouvindo Gustavo? agora? Oi, pode falar. Ai, continua, porque deu uma travada, você ficou parado aí. Tá. Fala, amor. Então, uma coisa que eu concluí é o seguinte: nós perdemos a capacidade de ouvir. Nós perdemos a capacidade de ouvir. E a gente não Gustavo, tem a capacidade de pegar. tá travando Oi, você, tá ruim? olha. Tá travando? Tá. Aqui, tira a internet aí do cabo aí lá no Morumbi aí, gente. Marumbi não tá legal. Vamos tentar. É, não tá Tá legal, mas voltando? a sua imagem tá toda falhada. E agora? Tá a mesma coisa. Mas melhorou? Vai Gente, melhorar. vocês estão ouvindo, Gustavo? Responde aí quem tá na live pra gente dar uma. A sua imagem não tá boa. Pra mim, a sua imagem tá embaçada. O seu áudio tava Eu vou ruim. melhorar. Vai E você melhorar. Tô fazendo teste do lado. Melhorou. melhorou, gente? Fala aí pra gente. A sua internet é discada, Gustavo? É, olha só,
Com essa coisa de que a gente perdeu a capacidade de ouvir aos outros, a gente perdeu a capacidade de querer ouvir o outro o tempo todo, né? Pegar um texto e ler, e ler, e ler. É ouvir. A imagem está falhando. Ô, Gustavo, eu acho que você deveria sair e entrar de novo. Eu fiz isso com a Tá bom, Aline da outra vez, certo. tá bom. Um beijo, Eu vou gente. Muito pensar, obrigado. né? Vamos ver se ele volta, gente, se fica melhor. Também tava achando que tava travando muito. Tô amando as minhas alunas aqui, gente. Tô com saudade de vocês. Vamos ver se ele volta. Mas que bom, eu tô vendo os comentários aqui, tá todo mundo gostando, né? Eu também tô adorando. Acho que esses questionamentos que a gente tá fazendo tem sido muito bom para a carreira acadêmica de vocês. Vamos ver se vai. Tá conectando aqui, gente. Tô achando que essa internet de escada do Gustavo tá. Oi, agora voltou ótimo. Ah, é Deus mesmo que ajuda a gente. Voltou lindo. Posso acabar de falar? Então, antes que o Marumbi decida não me ajudar, Por favor. a gente perdeu a capacidade de ouvir o outro, sabe, Ju? Porque a gente tem muito o que dizer, né? As redes sociais nos libertaram para isso. A gente precisa dizer, a gente precisa postar, a gente precisa colocar, a gente precisa dizer o tempo todo. Calar um pouco e ouvir o outro diferente ajuda a gente a ser melhor por si mesmo. No sentido antropológico de que, quando eu vejo o outro diferente, eu me reafirmo enquanto ser, né? Vamos supor que eu vou numa tribo indígena. Lá as práticas deles, a alimentação deles, que podem ser diferentes das minhas. Aí eu falo, poxa, realmente a minha alimentação eu gosto mais. Não que ela seja melhor, nem que ela seja pior, mas eu me reafirmo enquanto ser. Mas eu só posso fazer isso se eu ouço. Se eu chego na tribo indígena já falando, gente, tem que colocar um alho para esse arroz aí, vai comer desse jeito, eu não aprendo nada. Não aprendo nem sobre mim, nem sobre eles. Quando eu ouço, eu aprendo sobre mim e aprendo sobre o outro e abro o mundo, né? Eu abro a possibilidade de mundo para mim. Então isso nos ajuda muito, nos ajuda a ser melhor. Então, acho que a gente responde a pergunta, estudar para quê? Estudar porque eu quero ser um grande administrador, estudar porque eu quero ter um emprego melhor, estudar para ser, estudar para ser feliz. Gustavo, travou de novo. Travou? Na hora que você tava respondendo, estudar para quê? Travou. Fala de novo. Está picotando muito, a Marisol falou. Oi, Marisol. Estudar para quê? Estudar para a gente poder ouvir, né, ouvir e se gerar esse conhecimento. Gerar qualquer coisa que eu queira aprender, né? E nem sempre, nem sempre não. Na maioria das vezes, o conhecimento é como uma ostra, uma pérola. Ele entra dentro da gente, né? Você sabe como é que se forma uma pérola, né? Tem a ostra, sabe da ostra. Gustavo. Tá travando muito? Oi? Tá. Sabe da ostra. Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir, mas tá picando. Mas vai, vamos. Tá. O conhecimento ele é como uma ostra. A ostra ela tá lá no mar. E aí entra um pequeno. A ostra por dentro ela é toda. Eu não vou saber explicar. A Mariana Bolotari depois vai fazer um vídeo para explicar sobre a ostra, a nossa bióloga. Mas a ostra ela é toda sensível por dentro. De repente entra um grãozinho de areia. Quando entra aquele grãozinho de areia, a ostra vai revestindo, 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 torna uma pérola. O conhecimento dentro de nós é algo muito similar, porque é algo que entra dentro de nós e nos incomoda. E a gente vai
aprendendo a conviver com aquilo, e aquilo vai fazendo parte de nós até que se torna uma preciosidade, né? O conhecimento se torna algo muito precioso. Tá travando muito, Gustavo. A gente vai ter que rever essa internet aí do Marumbi, gente. Infelizmente, A Aline falou que é melhor sair e entrar de novo. O Gustavo ou eu? Ele, né? Acho que é você, Gustavo. De novo. Vamos tentar de novo, gente. Vamos. Vamos ver. Tava falando lindamente da questão do conhecimento, né, na ostra, e que aí vira uma pérola dentro da gente. Não sei se vocês conseguiram entender, mas foi isso que ele quis dizer, né? Que o conhecimento ele vem dentro da ostra e aí lá dentro ela se transforma e vira uma pérola dentro da gente. Essa é a construção do conhecimento. Vamos ver se ele entra. O que eu acho que a gente pode fazer é, de repente, tentar um outro horário que a internet dele esteja melhor. Internet melhor no Morumbi. E querido, vamos pedir, né, uma internet melhor aqui. Tomara que chegue uma internet de fibra tá ótica. ótimo. Tô te vendo lindamente, tá falando, não tá travando, tá, Mara? Tomara que permaneça assim. Sim. E Aqui, você tá falando de conhecimento como uma ostra que vira uma pérola, né? Eu acho que você podia isso, voltar nessa hora, picou muito. tá bom. Então, o conhecimento, né? Eu falei já da maiêutica do Sócrates, que é a capacidade de gerar algo dentro de si, né? E que é um processo demorado. Ô, Ju, hoje em dia a gente tem tanto curso rápido e fácil para a gente aprender as coisas, sabe? Em 24 horas, em 12 horas, e aprenda com mais facilidade. E é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Aprendo mesmo? Será que aprendo? Eu tô careca, Luiz. Será que aprendo mesmo? Será que acontece? Será que a gente consegue aprender tão rápido desse jeito? Assim? E aí a gente tem visto. Gustavo, eu fico muito preocupada com isso. Que aprendizado é esse de 12 horas, de 24 horas, de 36 horas? Sim. Eu fico E quem não, preocupada. e quem não cria uma rotina, né, de para conhecer algo, não, não chega a lugar nenhum. Os grandes mestres do mundo, né, se a gente for pensar no sentido mais religioso da coisa, mas enquanto grandes conhecedores. E aí eu penso no Buda, eu penso em Jesus, eu penso em Maomé, ou até mesmo as entidades que bandas e umbandas. Quando eles vão traçar um conhecimento para alguém, eles propõem um caminho. Aham. O caminho é esse. Quando eles vão querer caminhar com alguém, o caminho é esse. Então eu acho que a gente querer adquirir conhecimento de uma hora para outra é impossível, né? Então, quando a gente olha para um professor, quando a gente olha para alguém que está na nossa frente, a gente precisa se inspirar e querer traçar um caminho. Onde eu quero chegar? Não querer chegar simplesmente por estado social. Esse momento de pandemia tem nos ensinado muito sobre a vida, né? Sobre o que de fato nós somos enquanto humanidade, né? A internet de novo, gente. Ô, Gustavo, e eu gosto de falar uma coisa para as minhas alunas, né? Que é uma coisa que eu vivo. Ninguém nasce engenheiro, médico, professor, né? Advogado. As pessoas se tornam, né? E Sim, como que é se tornar? É conhecer, é estudar, é levar a sério, é ter embasamento. É assim que a gente se torna, né? É tendo conhecimento, é produzindo, né? sim, O seu exemplo da pérola, para mim, é perfeito, porque é isso aí.
dentro da gente que aquilo vai produzindo, vai nos modificando, vai nos colocando dentro de um lugar. Então, essa produção de conhecimento que a gente precisa para nós nos tornarmos aí o que você quiser, né? Professor, cientista. E para isso é importante estudar. Sim. Para isso é preciso que a gente frequente bons lugares, né? Estou falando de lugares e livros, né? E também aprenda a gerar a vida que é o conhecimento dentro de nós. Que a gente aprenda Exato. a se engravidar pelo conhecimento. A Ju Ótimo. estava até me zoando, falando que eu tenho que fazer uma live de yoga, porque eu estou praticando yoga e meditação, mas toda vez que às vezes alguém não está muito legal, eu falo, vamos yoga, vamos fazer uma meditação. Ih, eu meditar não é comigo, não. Não consigo ir todo agitado, etc. Essa pessoa você já percebe, não estou falando que todo mundo tem que meditar, seria bom, mas as pessoas já têm uma resistência ao silêncio, uma resistência ao se acolher. Nossa, será que eu sou tão insuportável que eu não dou conta de ficar comigo um pouquinho quietinho? Só eu, assim, eu vou dar conta das minhas coisas, eu vou ler, eu vou crescer por mim mesmo. Será que eu não dou conta disso? Né? Será que eu sou tão insuportável que eu não me acolho? Eu preciso sempre estar pelos outros. Eu preciso sempre ter um estudo para que eu seja mais do que os outros. O estudo, às vezes, é para nós mesmos. Né? O que me interessa que eu posso estudar? Às vezes, as meninas na pedagogia, as meninas e os meninos, me perguntam, Gustavo, por onde que eu começo a ler? Eu começo a ler o que você gosta. Né? Ler por aquilo que te atrai. Eu sempre que eu estou com dificuldade de ler, eu vou para os evangelhos, que são coisas que eu gosto Gustavo, tá muito. travando mais a sua, Gustavo. Está Tá travando de falhando. novo, gente. Tá, Tá tá. difícil. Olha, eu acho que a gente poderia fazer uma coisa. Eu não sei todo mundo que tá vendo aí, o Gustavo. Eu acho que a gente podia tentar, de repente, marcar, Gustavo, num outro horário. O que que você acha? Gustavo, acho que ele caiu. O que que vocês acham, gente, de repente a gente continuar? Gustavo, Vê se melhorou. voltou? Voltou Voltou? ótimo. Como assim? O que que você fez? Ah, olha só. Então, acho que a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo e aprender a frequentar bons lugares. Esses dias eu estava conversando com um amigo, um grande amigo, inclusive gosto muito de ir à casa dele, preciso ir mais, Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, ele tem uma obra, que é uma obra que eu gosto muito, que chama Mensagem. E ele, nessa obra, eu gosto muito porque o meu mestrado é sobre Cecília Meirelles, né? E essa obra foi a obra que o Fernando Pessoa mandou para Cecília Meirelles quando ela foi visitá-lo em Portugal. Ela falou, Fernando, eu preciso não falou assim porque não tinha um WhatsApp, né? Mas ela mandou uma carta dizendo, Fernando, Pessoa, eu gostaria de encontrar com você, etc. Ele falou, claro que sim. Quando ela chegou no hotel que ela ia ficar, estava lá o livro. Aqui estou eu. Deixou o livro e ele nunca encontrou com ela. E nesse livro, e aí para mim a obra de alguém é um pouco a pessoa, né? Fala muito da pessoa. Aham. Nesse livro, ele fala um pouco sobre o entendimento de símbolos. Vivemos permeados de símbolos, Ju. Tudo é símbolo. Nosso alfabeto é símbolo. Nossos números são símbolos. E a gente precisa decifrá-los. E o Fernando Pessoas ele vai dar algumas dicas, umas ajudas para a gente decifrar os símbolos da vida, os símbolos dos estudos. E aí, como na outra, para o portfólio, tá conseguindo me ouvir aí direitinho? Sim. Ah, tá. Então Travou? tá bom. Não, eu vou passar aqui os passos que o Fernando Pessoa dá para a gente decodificar os símbolos do mundo, né? Os símbolos do estudo. Não vou ler na íntegra, mas ele fala que o primeiro passo que a gente tem que dar quando a gente quer estudar alguma coisa, ou decodificar outro, conhecer algo, a gente precisa ter simpatia.
Simpatia. Ser simpático com a coisa. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar ciência da religião, a gente passa por todas as religiões. E eu era muito católico, né? Muito, nossa, como é que eu vou fazer para ir em outras religiões? E eu só consegui ir em todas as outras denominações e possibilidades religiosas, que a gente às vezes se limita muito ao cristianismo, né? Mas quando eu só pude me libertar disso e conhecer o outro, conhecer a dimensão do outro quanto conhecimento, né? Enquanto tentativa do outro de ver Deus, quando eu comecei a ter simpatia. Porque sem simpatia eu nunca vou saber o que o outro está querendo me passar. Então, o Exatamente. primeiro passo que o Fernando Pessoa fala é o seguinte: você quer aprender alguma coisa? Tenha simpatia pela coisa. Quero ser um grande administrador. Então, você vai ter que ter simpatia pela matemática, simpatia pelas matérias de gestão, simpatia por pessoas, né? Quero ser professor. Então, vai ter que simpatizar por Paulo Freire, grande Paulo Freire. Precisamos ler mais Paulo Freire, precisamos trazer Paulo Freire de volta à vida nas escolas. A segunda coisa é a intuição. O que é a intuição? É o movimento de trazer um pouco do que eu já sei, né? Uma espécie de entendimento que vai além da coisa, né? Então eu observo o que eu quero aprender, eu vou ler um livro, A Pedagogia do Oprimido, eu vou com simpatia, eu não vou pensando, tipo assim, nossa, 300 páginas, como é que eu vou ler isso aqui que a Juliana mandou? Isso não é simpatia, seja simpático. E depois intuição. A intuição é pensar, bom, isso aqui vai poder me ajudar a ser melhor. Isso aqui vai me desenvolver. Intuição, vou intuir algo perante aquilo. A terceira é a inteligência. A inteligência, ela analisa, ela decompõe, ela reconstrói em outro nível a coisa. Olha que lindo isso. Ela analisa, ela decompõe, ela reconstrói em outro nível a coisa. Então, assim, eu chego com simpatia, eu chego com intuição, quer dizer, já chego feliz, já chego bem, vou ler esse livro vai ser legal, esse livro vai me ajudar a ser melhor, chego com inteligência, quer dizer, aquilo vai me deconstruir, aquilo vai me ajudar a ser melhor, aquilo vai me ajudar a fazer algo pelo aquilo que eu acredito. A terceira coisa é a compreensão. Compreensão porque a pessoa... Falando que só tem mais 8 minutos, Gustavo. Então, assim, né? Aline, tá, vou acabar, Aline. Sua palavra é uma ordem. Tá bravo, Aline. Compreensão. É, é compreender, né? Tentar compreender, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Depois eu repito 5, Simone. E pode me procurar também no meu Instagram, que eu mando para vocês esse texto na íntegra, que é só uma páginazinha. É bem lindo isso aqui. A gente vai fazer a live, tá? Depois a gente manda para os alunos também, Gustavo. Aí, que beleza. Vamos gravar essa live que eu travei muitas vezes. Exatamente. Então, a quarta é a compreensão. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. O outro, ele tem um lugar de fala dele. Ele fala de um outro lugar. Então, a gente precisa, e sempre, se colocar no lugar dele e daquele para poder aprender. Se eu estou lendo Fernando Pessoa, eu preciso lembrar que ele é português, ele, né, ele fala de um outro lugar. Se eu leio um livro de uma pessoa negra, eu preciso lembrar dos preconceitos que ela sofre todos os dias. Se eu leio um livro de alguém que teve um grau de instrução tal, se eu leio um livro de... Então, assim, por que eu sempre falo, eu sou da ciência da religião? Porque eu falo de um ponto diferente, né? E cada um fala de um lugar. Então, compreensão, me colocar no lugar do outro. E por último, e menos definível, o que parece um paradoxo, que o paradoxo, o Fernando Pessoa, às vezes parece ateu, às vezes parece muito crente, mas ele fala da graça. A graça, para mim, eu não vou nem usar como graça de Deus, mas a graça dessa espera, né? A graça de que o conhecimento, a partir do momento que eu tenho simpatia, eu tenho intuição, eu tenho compreensão, eu tenho inteligência, a graça acontece, a graça do conhecimento, né? E aquilo vai ser aplicado para a minha vida. É empatia, né, Gustavo? Intuição, inteligência, compreensão e, por último, a graça. Isso tudo é empatia, né? Mostra o livro aí, as meninas pediram para ver. Mostra de novo.
Todo mundo tá conseguindo ver aí, gente? É Mara esse livro, é ótimo. Mensagem do Fernando Pessoa. Eu li em 2 horas. Então é muito rápido de ler. Muito bom. Também? Gente, eu acho que a gente tá chegando no fim, né, Gustavo? Nosso tempo já Hum, está ah, pequeno. Eu amei, eu quero fazer outras vezes. Assim, eu não sei se nós vamos ser convidados, né, pela equipe da Unopar para fazer outras vezes. Vai ser, né? O desejo existe, né, Gustavo? sim. Mas quero agradecer, né, ao Unopar pela oportunidade, a Ju, não só por essa live, mas também porque a gente está compartilhando vida, né? A gente tem gerado um diálogo muito legal entre nós, Luana, Silvana. A pedagogia da Unopar tem se empenhado muito, né, com o apoio da Jo, da Raquel, da Sônia, da gente fazer o nosso melhor, né? A É, Aline, que está sempre contribuindo demais com a gente, sempre simpática, sempre alegre. Então, enfim, a gente está numa instituição para a gente poder dar o nosso melhor, fazer com que a gente possa ser feliz ali. exatamente. E, e quero fazer uma propaganda. Em parceria com a Unopar, a gente vai começar o Encontros do Saber, que é um curso multidisciplinar, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho do Encontro do Saber, @Encontros do Saber, que vai ser na Unopar, é um curso para terceira idade, mas tem eu dando aula lá, mas no ramo da filosofia, né? Na pedagogia eu faço pedagogia, lá seria para o ramo da filosofia, claro. E E agradeço demais poder falar meus devaneios filosóficos. Maravilhoso você, Gustavo. Eu também queria agradecer, assim, eu queria agradecer muito a Aline, sabe? Eu acho que nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, gente, a Aline, ela já é, né, naturalmente Sim. maravilhosa. Mas nessa época, como ela tá assim, se desdobrando, né? Olha, Débora, oi, amore. E é sempre assim, extremamente proativa, é extremamente solidária quando a gente precisa. Aline, de verdade, viu? Muito obrigada. Não, ficou horrível, eu não vou mostrar, não. Aline. Gustavo, também queria te agradecer, né? Quando a gente conversou da live, você prontamente se mostrou ativo também para fazer, interessado, né? Seu conhecimento é maravilhoso, a forma de você expressar é maravilhosa, né? Muito claro, muito lúcido. Muito É, claro quando a internet ajuda, muito lúcido quando a internet funciona. você fez aí que agora tá ótima a internet. Alguma coisa você fez aí que você não estava fazendo. Eu não posso declarar aqui. Então tá. Raquel, Giovana, Sônia, muito obrigada pelo convite, né? De verdade, é muito bom trabalhar com vocês, muito bom trabalhar com o Gustavo, gosto muito. É uma delícia o que a gente faz. Isso. E, por exemplo, na semana de pedagogia a gente vai estar junto de novo, né? E vamos ter Exatamente. fala junto. Gente, começou um E reloginho contando aqui, tô me dando um desespero, Gustavo. 1 minuto e 50, vai. então vou mandar um beijo para a Caritas também. Débora, as minhas Isso. alunas, Sandra, que tá aí. A... Muito obrigado. Ah, só mais uma coisa. As meninas da minha turma, a gente teve uma ideia de escrever uma carta. Aí a gente quer estender isso para quem quiser. A gente vai escrever uma carta para idosos que estão em instituições, né, asilos, casas de repouso, e aí a gente vai entregar na semana que vem. Então, quem quiser escrever alguma carta com poesia, com mensagem positiva, e por fim, por que que você quer ser professor? Ai, que Então, massa. vai se chamar, o projeto vai se chamar Carta de um Futuro Professor. E Ótimo, adoro. aí, para a gente poder animar essas pessoas da terceira idade, é só me mandar as cartas, me pergunta aí o meu e-mail, que eu vou imprimir todas as cartas e a gente vai mandar para alguns lares, principalmente o João de Freitas, aqui em Juiz de Fora, para vamos mandar com lápis de cor, com coisa para eles colorirem, um monte de coisa. Então, Tá. cartas para o novo professor. Ai, o Matheus, gente. Matheus, obrigada. O Matheus é um amigo também, que trabalhou na Unopar. Ele é ótimo, assim, foi uma pena. Matheus, eu ouvi falar muito bem de você. Ele é ótimo. Obrigada, Matheus. Gente, a gente vai encerrar, tem 30 segundos, tá me dando um desespero tremendo. Adicione a gente no Instagram, né? A gente pode conversar mais, tirar mais dúvidas, né? Podem O meu sugerir Instagram, também. o meu Instagram é Felizardo Reis.
O meu é Juliana Teixeira Ribas. Temos 10 segundos. Gente, um beijo pra vocês. Bom restinho de semana. Se cuidem nessa quarentena.